Resumo: por toda a minha infância e adolescência, fui a mãe dos meus irmãos mais novos e agora minha madrasta quer me cobrar, por ter cuidado de mim. Mas o segredo que ela escondia, colocou todo o seu controle ladeira abaixo. Porque, não, me sinto culpado por me mudar e deixar meus irmãos. Para dar um contexto, eu, 20 anos, minha mãe morreu quando eu tinha 1 ano. Tenho 9 irmãos mais novos. O mais novo e eu temos uma diferença de idade de 20 anos. Cresci ajudando meu pai e madrasta a cuidar dos meus irmãos mais novos. A responsabilidade só aumentou conforme eu fui ficando mais velha. Meu pai trabalhava em tempo integral, e minha madrasta estava sempre grávida ou se recuperando da gravidez. Então eu fazia tudo e mais um pouco pelos meus irmãos. Eu trocava fraldas, preparava mamadeiras, dava banhos, ficava acordada até as 4 da manhã balançando-os para dormir, etc. Conforme eles foram ficando mais velhos, eu fazia almoços, ajudava com os deveres de casa, ficava acordada até tarde com eles quando estavam doentes e preparava refeições. Eu sabia cozinhar coisas básicas aos 5 anos de idade, e preparava refeições completas para toda a família quando tinha 11 anos. Assim que eu chegava da escola, tinha que ajudar com eles e também fazer as tarefas de casa. Eu fazia tudo nas tarefas de casa também: lavar a louça, limpar o chão, os banheiros, etc. Muitas das responsabilidades caíam sobre mim. Agora, só para deixar claro, eu realmente amo meus irmãos e não os ressinto por ter que cuidar deles. Todos nós nos damos muito bem. Meu pai geralmente estava cansado depois do trabalho, e minha madrasta estava sempre cansada, então eles só ajudavam nas tarefas de casa algumas vezes por semana. Meus pais nunca foram realmente gratos por eu ajudar. Sempre que eu tirava um descanso ou tinha um dia em que estava cansada ou não queria fazer nada, eles me chamavam de preguiçosa. Quando cheguei na adolescência, sempre havia muitas discussões entre eu e eles. E isso sempre acontecia porque eu nunca fazia o suficiente. Então, no ano passado, eu me mudei. Foi principalmente por causa dos meus pais, pois eu não aguentava mais o estresse de ficar brigando o tempo todo e ser chamada de tantas coisas que me faziam me sentir horrível. Eles não ficaram nada felizes com minha saída. Para eles, foi como perder uma babá grátis. Para mim, estou muito mais feliz. Me mudei para outra cidade, arrumei um novo emprego e as coisas estão indo muito bem. Agora, o assunto em questão. Minha irmãzinha, vamos chamá-la de Lily, tem 3 anos agora. Lily nasceu em 2020, então, como quase não houve escola naquele ano para mim, eu tive muito mais tempo livre. Passei esse tempo cuidando dela, e nos tornamos muito próximas, mais do que com meus outros irmãos. A maior parte do meu dia eu passava com ela, fazia de tudo para cuidar dela, veja acima. Quando o próximo ano escolar chegou, foi meio período, e a outra metade era online, então ainda passava tempo com ela. Esse foi meu último ano do ensino médio, então, quando me formei, tive ainda mais tempo para ela. Eu era a que passava mais tempo cuidando dela do que meus pais. Quando me mudei, foi difícil para Lily. Ela chorava e perguntava para minha madrasta onde eu estava. Eu não moro longe, então visito a cada mês ou algo assim e fico por alguns dias. Lily sempre fica muito feliz quando me vê, mas fica muito triste quando eu tenho que ir embora, porque eu saí de uma maneira meio ruim, com meus pais. É difícil para mim ficar muito tempo na casa deles quando eu visito. Se não fosse pelos meus irmãos, eu não visitaria meus pais com tanta frequência e quase não teria mais contato. Já houve muitas vezes em que eu não queria ir vê-los porque sabia que seria estressante, mas eu pensava nos meus irmãos e irmãs. Agora, aqui está o problema. Meus outros irmãos não são tão afetados pela minha partida, eles gostam quando eu visito, mas não choram quando eu vou embora como a Lily. Meu irmão mais novo até disse uma vez que nem sabia que eu tinha me mudado. Ele achava que eu estava sempre indo para férias. Haha. Aí é que está o problema. Eu estava sacrificando minha saúde mental ficando com meus pais e tendo brigas constantes enquanto estava lá, só para ver meus irmãos. Mas, a pessoa com quem eu realmente me preocupava o tempo todo era Lily. Para deixar claro, meus irmãos têm tudo o que precisam. Eles estão felizes, saudáveis e seguros. Só queria esclarecer porque não há uma razão real para eu me preocupar tanto com eles. Lily foi a razão pela qual eu demorei a me mudar e a razão pela qual eu tinha medo de me mudar para outra cidade. Lily foi a razão pela qual eu sentia saudades de casa e chorava,
desejando nunca ter saído. Eu não percebia o quanto meu relacionamento com a Lily estava me afetando e como isso influenciava minhas decisões. Eu me senti tão culpada por ter deixado meus irmãos, quando, na verdade, o que eu sentia era culpa pela separação. O que tínhamos era menos uma relação de irmãs e mais uma relação mãe-filha, porque fui eu quem a criou na maior parte do tempo. Eu estava tratando isso mais como se eu tivesse me divorciado dos meus pais e tivesse algum tipo de acordo de custódia estranho, onde eu posso ver a Lily a cada mês ou mais, mas me sinto mal por não vê-la mais. Espero que isso faça sentido. Eu estava tentando encontrar um exemplo que se encaixasse. Demorei um tempo para perceber isso, mas agora que tive essa realização, mudou a forma como eu penso. Ela é minha irmã e não minha filha. Eu não sou responsável por ela, e ela ficará bem sem mim. Não é bom para nenhuma de nós termos esse apego. Seja qual for o motivo de eu ter me mudado, eu não deveria me sentir culpada por me mudar e começar minha vida. Eu teria que me mudar em algum momento, então não há motivo para eu me sentir culpada. Eu amo todos os meus irmãos, e é claro, ainda os visitarei quando estiver na cidade, mas não estenderei minha estadia à custa da minha saúde mental. Foi tão bom me mudar e sou a pessoa mais feliz que fui em muito tempo. Essa era a única coisa que estava me impedindo, e agora sinto que estou completamente livre para tomar minhas próprias decisões. Atualização 1. Eu tenho me saído bem no trabalho. Cada dia tem sido um desafio novo, mas me sinto realizada a cada conquista. As responsabilidades estão crescendo, e o reconhecimento das pessoas ao meu redor me faz sentir que estou no caminho certo. Me sinto mais segura e empoderada, algo que eu não experimentava antes, quando estava sob pressão o tempo todo. Eu sei que as coisas estão mudando para mim e que eu estou mudando junto com elas. E parte de mim se orgulha disso, porque essa nova fase é minha. Recentemente, comecei a faculdade de Direito, e posso dizer que é um dos maiores sonhos da minha vida se tornando realidade. O direito sempre foi uma paixão minha, e finalmente estou conseguindo estudar o que sempre sonhei. No entanto, essa nova fase da minha vida também trouxe à tona velhos conflitos que eu pensava que já haviam sido resolvidos. Minha madrasta não entende nada sobre minha decisão de me mudar para outra cidade. Ela nunca soube que comecei a faculdade. Aliás, ela provavelmente não saberia nem se eu estivesse em uma. O que ela sabe é que eu me distanciei da casa deles, e isso é o que a incomoda profundamente. Recentemente, ela me ligou, e a conversa foi difícil. Ela começou a me cobrar, como se nada tivesse mudado. Você precisa voltar para casa, cuidar dos seus irmãos. Eles estão precisando de você. Seu pai está ocupado com trabalho, e você sabe que os meninos não conseguem se organizar sozinhos. Já faz tempo que você foi embora e não dá nem para conversar com você. Eles estão com saudades e você está esquecendo das suas responsabilidades. Ela disse, como se não fosse nada demais. Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando processar o que ela estava dizendo. Como se eu tivesse algum dever de cuidar deles, como se o fato de eu ser a mais velha significasse que eu deveria viver para os outros, sem direito a construir minha própria vida. Ela não entendia nada sobre como eu me sentia, ou o que eu estava fazendo para tentar melhorar minha própria situação. Eu não podia mais voltar para o que foi a minha vida antes, onde era só responsabilidade, obrigação e ninguém se importava com o que eu queria. Mas ela não via isso. Eu sei que você pode não entender, mas eu estou bem aqui. Eu tenho minha vida agora, madrasta. Eu sei que os meninos vão ficar bem. Eu também fiz minha parte, mas eu não posso voltar agora. Minha voz estava firme, mas eu sentia o peso de cada palavra. Ela não gostou nada da minha resposta. Ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse processando o que eu tinha dito, e depois disparou. Não seja egoísta. Eles são seus irmãos. Você tem uma responsabilidade com eles, e você se esqueceu disso. Eu fechei os olhos e respirei fundo. A cobrança dela sempre foi uma constante, e mesmo com tudo que eu passei, nunca consegui agradá-la. Não importava o quanto eu me esforçasse, nunca estava fazendo o suficiente. Ela não sabia da faculdade, não sabia que eu estava finalmente começando a viver a minha vida. E talvez eu até ficasse com um pouco de pena dela, se não fosse pela dor que ela me causava com as suas palavras. Eu sabia que não era certo ficar tão distante deles, e que, no fundo, eu ainda me importava com meus irmãos. Mas eu também sabia que eu precisava de espaço para crescer, para ser mais do que apenas a irmã mais velha,
mais do que apenas a responsável. Eu precisava ser eu mesma. Mas minha madrasta não parecia compreender isso. Para ela, eu era apenas uma filha que havia abandonado a casa, alguém que estava deixando a responsabilidade para trás. Ela não sabia que eu estava apenas tentando construir minha própria vida, algo que nunca tive a oportunidade de fazer antes. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Atualização 2. Durante as férias da faculdade, decidi que iria visitar meus irmãos. Eu sabia que estava distante deles, e sentia falta de estar perto, apesar de toda a tensão com minha madrasta e meu pai. Então, planejei uma viagem curta para passar um tempo com eles. Eu sabia que seria difícil, porque mesmo após todo esse tempo, as velhas dinâmicas familiares ainda estavam lá, esperando por mim. Quando cheguei, meus irmãos estavam felizes, e isso me aqueceu o coração. Eles estavam mais velhos, mais independentes, mas ainda tinham aquele brilho no olhar de quem sente falta de um pouco de cuidado e atenção. Passei o dia com eles, fizemos algumas atividades, e por um momento, parecia que tudo estava normal, como antes. Mas eu sabia que a verdadeira conversa ainda estava por vir. Na hora do jantar, meu pai e Kelly começaram a fazer comentários, tentando me convencer a ficar mais tempo. Primeiro, foi meu pai, tentando, com aquele jeito tranquilo dele, fazer com que eu visse as coisas de outra forma. Você sabe que os meninos sentem sua falta, não é? Eles têm ficado um pouco perdidos sem você aqui. Kelly tem tentado ajudar, mas não é a mesma coisa. Eles realmente precisam de você. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Não queria começar mais uma discussão, mas sabia que isso era inevitável. Eu já tinha feito minha parte quando morava aqui. Agora era a hora de eu seguir minha vida, de ser responsável por mim mesma, e não por eles. Kelly, que estava quieta até aquele momento, levantou a cabeça do celular e entrou na conversa. Olha, eu tento ajudar, mas não dá para dar conta de tudo. Ela disse, com um tom de frustração evidente, enquanto voltava a olhar para a tela do telefone. Eu mal tenho tempo para mim mesma. Imagina cuidar de tudo o tempo inteiro. Eu passo o dia todo tentando fazer as coisas funcionar. Mas eles também precisam de alguém que esteja de verdade aqui com eles, não só por alguns minutos. Ela estava praticamente falando sozinha, distraída, mexendo no celular enquanto falava. Isso me irritou ainda mais. Eu sabia o quanto ela se desconectava da realidade para se refugiar no mundo virtual, deixando as responsabilidades de lado. Não era a primeira vez que isso acontecia. Eu via ela no celular o dia todo, sem dar a mínima para o que estava acontecendo ao seu redor. Mas agora ela queria que eu assumisse o papel de mãe novamente. Kelly, você passa o dia inteiro no celular e ainda diz que não tem tempo para cuidar deles. Minha voz saiu mais dura do que eu esperava, e ela imediatamente parou de mexer no telefone e me encarou. Ela tentou se justificar, mas o tom de sua voz era defensivo, como se estivesse se sentindo atacada. Não é isso. Eu tento, mas não dá para fazer tudo. Eu também preciso de um tempo para mim. E os meninos? Você sabe como eles são difíceis. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não só ela me cobrava para cuidar dos meus irmãos, mas também estava tentando se eximir de qualquer responsabilidade, como se não fosse parte da casa, como se não tivesse nenhum dever em relação a eles. O que me irritava mais era a falta de empatia. Eu sabia que cuidar de crianças não era fácil, mas ela também tinha feito a escolha de se casar com meu pai e aceitar essa responsabilidade. E agora, ela queria que eu voltasse para ser a babá novamente, enquanto ela se esquivava, se escondendo no celular. Você escolheu ficar com meu pai, Kelly, então você também tem responsabilidade. Não é justo colocar tudo em cima de mim, quando você nem sequer tenta estar presente com eles. Eu sabia que estava sendo direta, mas não aguentava mais. Eu também preciso da minha vida. Eu não sou mais a irmã mais velha que tem que estar aqui o tempo todo. Eu tenho minha própria vida agora. Meu pai olhou para mim. Seu olhar estava preocupado e triste, como se ele ainda não tivesse entendido completamente minhas decisões. Eu sentia que ele não queria causar mais tensão, mas também não sabia como agir. Ele sempre foi mais complacente, mas, ao mesmo tempo, parecia que estava sempre tentando evitar conflitos. Eu sei que você tem sua vida agora, entendo isso, mas seria bom se você ficasse mais tempo, pelo menos quando puder. Eles realmente sentem sua falta,
e você sempre foi tão presente para eles. Eu olhei para os meus irmãos, que estavam quietos na sala, ouvindo tudo. Eu sabia que eles sentiam a falta de nossa convivência, mas também sabia que isso não significava que eu tivesse que abrir mão da minha própria vida. Eu não queria ser mais uma obrigação, não queria mais ser vista como a responsável por tudo. Eu vou vir, pai, eu prometo, mas não posso ficar aqui mais do que isso. Eu tenho que continuar com a minha vida. E vou visitar vocês sempre que eu puder, mas o que eu preciso agora é viver a minha própria história. Eles vão entender, e você também vai, pai. Kelly, que estava visivelmente irritada, não disse mais nada. Ela não sabia como lidar com isso, porque provavelmente acreditava que eu ainda deveria me sacrificar por tudo e por todos. Mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa para mim, mesmo que fosse difícil. A conversa terminou em um silêncio tenso. Eu me senti exausta, mas ao mesmo tempo, aliviada por ter finalmente me afirmado. Eu tinha que ser fiel a mim mesma, e, por mais difícil que fosse, eu sabia que era o que eu precisava fazer. Atualização 3. Eu estava em meu quarto, descansando depois de um longo dia, quando meu celular tocou. Era uma ligação de Kelly, minha madrasta. Eu não sabia bem o que esperar, mas já estava começando a me incomodar a ideia de que ela estava sempre envolvida em algo que eu não queria fazer parte. Atendi a chamada, tentando esconder o desconforto na voz. Oi, querida. Como você está? Kelly perguntou, com um tom de voz que tentava ser doce, mas soava forçado. Tudo bem. E você? Respondi, com a esperança de que a conversa fosse rápida. Kelly parecia um pouco hesitante, como se estivesse preparando o terreno para algo que eu não queria ouvir. Olha, eu estava pensando, agora que você tem um trabalho, e já está na faculdade, você poderia me ajudar um pouco. Sabe, com algumas coisas que estamos pagando aqui em casa. Eu e seu pai fizemos muito por você, e acho que você agora tem condições de colaborar, não acha? Eu fiquei em silêncio por um momento. O que ela estava dizendo não fazia sentido algum. Não era a primeira vez que ela me fazia esse tipo de sugestão, mas nunca de maneira tão clara. Como assim? Perguntei, tentando processar as palavras dela. Você está me pedindo dinheiro? Como assim? Para ajudar em casa? Ela suspirou, como se estivesse tentando me explicar o óbvio. Bem, querida, você sabe, eu e seu pai gastamos muito para te criar. E agora, como você já está trabalhando e cuidando da sua vida, acho justo que você ajude um pouco com as despesas. Não estou dizendo que precisa dar muito, mas qualquer coisa ajuda, não é? Eu senti um nó no estômago. Ela estava me pedindo para reconhecer o que fizeram por mim, como se eu fosse de alguma forma endividada. Meu pai nunca tinha falado nada sobre isso. Nunca me colocou em uma posição onde eu precisasse devolver algo. Isso não faz sentido, Kelly. Você está me pedindo dinheiro por ter me criado? Eu não pedi para ser criada por vocês. Vocês fizeram isso porque era o certo. Eu não vou pagar por isso. Havia raiva na minha voz agora. Eu me sentia usada, como se estivesse sendo manipulada por ela para satisfazer seus próprios interesses. Kelly, no entanto, tentou suavizar, como sempre fazia. Não é bem assim, querida. Só estou falando para você dar uma pequena contribuição. Acho que é o mínimo que você pode fazer, dado tudo que a gente fez por você. Desliguei a ligação sem dizer mais nada. O que ela estava fazendo era manipulador e egoísta, mas eu não sabia como lidar com isso, especialmente sem envolver meu pai. Eu estava na faculdade quando meu pai me ligou. Ele parecia sério, o que me deixou tensa desde o início. Filha, você pode vir aqui em casa? Preciso falar com você. Ele disse com uma voz grave, o que me fez pensar que algo estava errado. Eu não tinha planos para aquele fim de semana, então resolvi ir. Fui até lá, e quando cheguei, encontrei meu pai já na sala, sentado com o rosto fechado, um olhar distante. Ele estava me esperando, e logo percebi que Kelly ainda não tinha chegado de suas compras no supermercado. Filha, preciso te contar algo. Ele começou, com um tom que eu não costumo ouvir dele. Eu encontrei umas transações no banco, algumas de sites de apostas. Kelly, ela está viciada nisso. Está gastando uma grana enorme com jogos de azar. E eu não sabia de nada. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei paralisada por um momento, absorvendo a informação.
Kelly, viciada em apostas. Isso era um choque para mim. Mas antes que eu pudesse dizer algo, meu pai me interrompeu. Eu preciso saber se você tem mais alguma coisa sobre isso. Não tenho ideia do que está acontecendo, filha. Você já percebeu algo? Ele me olhou com uma expressão preocupada. Eu sabia que não podia esconder mais. Era o momento certo. Minha raiva e frustração estavam acumuladas, e eu precisava desabafar. Não é só isso, pai. Falei com a voz tensa. Ela me cobrou dinheiro. Ela me pediu para ajudar a pagar as despesas de casa, dizendo que tudo o que ela fez por mim ao me criar era algo que eu deveria compensar. Ela falou, literalmente, que eu tinha que pagar por tudo que fez por mim, porque me criou. A reação de meu pai foi imediata. Ele se levantou da cadeira, claramente chocado. O quê? Ele quase gritou, surpreso e atônito. Ela te pediu dinheiro, filha? Você está falando sério? Eu assenti, sentindo a raiva se acumulando novamente, enquanto lembrava de cada palavra que Kelly havia dito. Meu pai começou a andar de um lado para o outro, claramente desnorteado com a revelação. Isso não faz sentido. Eu não acredito nisso. Ela me pediu isso. Por tudo que fiz por ela. Agora quer cobrar da nossa filha? A voz dele estava tremendo, e era claro que ele estava completamente desapontado. Justo naquele momento, a porta da frente se abriu, e Kelly entrou, trazendo as sacolas de supermercado. Ela pareceu surpreendida ao nos ver ali, mas logo tentou disfarçar, tentando fazer uma cara de quem não tinha nada a ver com o assunto. O que está acontecendo? Kelly perguntou, tentando soar casual, mas a tensão na sala era palpável. Meu pai se virou para ela, com os olhos estreitos de raiva e decepção. Eu podia sentir a mudança no ar, a cada palavra que ele pronunciava. Kelly, você tem alguma explicação para isso? Eu vi as transações no banco. Está gastando uma fortuna com apostas. E agora nossa filha me conta que você está cobrando por tudo que fez por ela enquanto a criava. Como você pode fazer isso? Kelly engoliu em seco, seu sorriso forçado sumiu, e sua expressão ficou rígida. Eu vi o nervosismo tomando conta dela, mas ela tentou manter a pose. Eu só estava tentando equilibrar as coisas. Sabe, a vida tem sido difícil. E eu fiz muito por ela, Marcos. Ela tem que entender que eu também precisei de ajuda. Ela disse, tentando se justificar, mas sua voz estava falha, como se estivesse mentindo para si mesma. Meu pai olhou para ela, incrédulo, a raiva crescendo. Equilibrar as coisas. Você está tentando justificar seu vício em jogos com isso, Kelly? Isso não é equilibrar nada. Isso é ser irresponsável e egoísta. E você ainda tem a cara de pau de cobrar da nossa filha. Isso é inaceitável. Eu estava em choque, mas a raiva dentro de mim só aumentava. Eu sabia que o que Kelly fazia era errado, mas ouvir meu pai finalmente ver a verdade era uma sensação de alívio, misturada com dor. Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Kelly olhou para ele, sem saber o que dizer, e finalmente abaixou a cabeça, como se estivesse perdida. Ela sabia que não tinha mais argumentos, e a culpa já era visível em seu rosto. Eu não sei o que mais dizer, Marcos. Ela murmurou, tentando se justificar, mas a derrota em sua voz era evidente. Eu só queria que as coisas fossem diferentes. Meu pai deu um passo em sua direção, seu rosto agora mais calmo, mas ainda cheio de frustração. Você precisa procurar ajuda, Kelly. Isso não vai mais continuar assim. Não vou permitir que destrua tudo por causa de um vício. E você, minha filha, nunca mais vai ouvir algo assim de mim. Isso não é seu peso para carregar. Eu olhei para meu pai, pela primeira vez em muito tempo. Senti que ele estava fazendo o que precisava ser feito. Ele não estava mais cego para os problemas de Kelly. Ele finalmente sabia a verdade e, mais importante, estava pronto para enfrentá-la. O silêncio tomou conta da sala após a conversa tensa. Eu sentia um peso no peito, como se a verdade tivesse finalmente vindo à tona, mas a dor ainda fosse difícil de digerir. Kelly, ainda quieta e sem saber como reagir, permaneceu em silêncio. Meu pai, no entanto, estava decidido a agir. Ele sabia que, por mais difícil que fosse,
Era preciso tomar medidas drásticas. Eu não posso deixar as coisas assim. A situação está fora de controle, Kelly. Meu pai disse com firmeza, sua voz agora mais calma, mas cheia de uma autoridade que eu não o via demonstrar antes. Ele olhou para mim, buscando apoio, e eu sabia que ele estava pensando em tudo o que precisávamos para melhorar as coisas. Eu vou contratar uma babá para os meninos. Não podemos continuar com essa situação em que você está envolvida com as apostas e sem tomar responsabilidade pela casa. Kelly tentou protestar, mas a tensão em seu rosto não escondia o medo que ela sentia de perder o controle de tudo. Eu não preciso de ajuda, Marcos. Eu consigo lidar com isso sozinha. Ela disse, mas sua voz estava fraca, quase um sussurro, como se estivesse tentando convencer a si mesma mais do que a ele. Mas meu pai não se deixou convencer. Não, Kelly. Você não consegue. E, enquanto isso, a nossa família está sendo afetada. Eu vou fazer o que for necessário para proteger os meus filhos e a nossa casa. Isso inclui trancar todas as contas bancárias. Não vou permitir que você continue gastando sem controle até que você se recupere do vício. E isso não é negociável. Kelly ficou pálida, mas não disse nada. Ela sabia que, se meu pai estava tomando essa decisão, não haveria como mudar sua opinião. Com isso decidido, meu pai começou a fazer as ligações para encontrar uma babá que pudesse cuidar dos meus irmãos. Ele queria alguém de confiança, que fosse capaz de garantir que as crianças estivessem bem cuidados enquanto ele tomava medidas para ajudar Kelly a se recuperar. Embora fosse uma decisão difícil para todos, ele sabia que era o melhor para a família no momento. A babá chegou no dia seguinte. Ela era uma mulher de meia idade, com uma energia calma e reconfortante. Eu senti que, apesar de tudo o que estava acontecendo, ela era uma presença positiva. Alguém que poderia dar algum alívio à casa e garantir que meus irmãos estivessem seguros enquanto as coisas se resolviam. Com a babá a caminho e as contas bancárias de Kelly bloqueadas, meu pai sentou-se com ela mais uma vez. Ele estava decidido a ajudá-la a enfrentar seu vício, mas também estava firme em sua decisão de proteger a família e garantir que nada mais fosse destruído. Kelly, você vai precisar de ajuda profissional. Ele disse, olhando diretamente para ela. Eu não quero que você destrua tudo o que temos, e muito menos a relação com nossos filhos. Vamos procurar um tratamento. Você tem que se cuidar. A partir de agora, é assim que as coisas serão. Kelly olhou para ele, e por um momento, ela pareceu perder a compostura. Ela não tinha como negar mais. Ela sabia que estava em uma espiral, que o vício estava consumindo tudo ao seu redor. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela parecia ainda resistir, como se fosse difícil aceitar que precisava de ajuda. Eu não sei. Não sei se posso fazer isso. Ela murmurou, a voz baixa e cheia de insegurança. Meu pai suspirou, visivelmente cansado de lutar contra a resistência dela, mas não desistiu. Você pode, Kelly. E vai fazer isso, pela sua família e por você mesma. Ele disse, com uma firmeza que eu não via há muito tempo. Eu sabia que seria um longo caminho, e que as coisas não mudariam de uma hora para outra. Mas naquele momento, eu senti uma leve sensação de alívio. Não porque as coisas estavam resolvidas, mas porque meu pai estava fazendo o que precisava ser feito para que todos nós pudéssemos ter uma chance de cura. Quando saímos da sala, com Kelly ainda em silêncio, meu pai me olhou e sorriu, embora cansado. Acho que, por enquanto, só podemos fazer o que está ao nosso alcance. Vamos cuidar dos nossos e esperar que Kelly tome a decisão certa. Ele disse, embora fosse uma situação dolorosa, a firmeza em sua voz me dava esperança de que, com o tempo, as coisas poderiam melhorar para todos nós. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.